E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação. Então, na aula de hoje nós vamos continuar ainda desmembrando o mundo do front-end, né? Na aula passada nós vimos o conceito de divisões da página, divs, né? Minha tag div, que elas sozinha não faz nada, né? É só pra gente ter a notação de que é uma divisão da minha página. Então, na aula de hoje nós vamos começar a entender como fazer para distribuir essas divisões na minha página. Beleza? Então, vamos agora aqui na nossa aula 9. Vamos ver o conceito de Flexbox. Sabe o que é Flexbox? É uma das maneiras que temos aqui, uma das tecnologias do HTML e CSS, que a gente consegue dispor os elementos na página, beleza? Uma ferramenta aqui do CSS. Então, vamos abrir aqui com o Code. Vamos abrir nosso documento index.html. Exclamação, dá um Enter. Vamos botar aqui português brasileiro. E aqui o título vai ser Flexbox. Então, o intuito do Flexbox, o que é? Pensa o seguinte, imagina um container de navio mesmo, um container, aqueles de carga. O que tem dentro de cada container? Dentro de cada container existem uma série de caixas, não é isso que acontece? Não é assim que é transportado? Então aqui no CSS nós vimos essa parte da distribuição como se fossem caixas dentro de containers. Como assim? Presta atenção, eu vou criar agora aqui uma div. E nessa div eu vou passar uma classe que eu vou chamar de container. Opa, o que você fez aí? Olha aí. Eu escrevi simplesmente div, dei um ponto, né? Porque é assim que eu chamo uma classe no CSS, não é? Ponto, e o nome dessa classe é container. Então eu dou um enter, ó, ele já monta uma div com a class container. Beleza? São atalhos aqui do VS Code para poder facilitar o desenvolvimento. Então, repara que esse aqui é o meu container. É como se ele fosse aqui a minha caixa principal, minha caixa mãe, digamos assim. Podemos dizer que esse aqui vai ser a mãe. Porque aqui dentro vamos colocar algumas divs com a classe box, certo? Eu posso chamar de box ou div. É a classe box. Então, vou duplicar essa linha aqui. Já 3 box. Além da classe box, elas também vão ter a classe box 1, box 2, né, de cada um respectivo, box 2 e box 3. Aí, mas espera, por que duas classes? Sim, eu posso inserir duas classes, eu posso inserir quantas classes eu quiser. Só que o problema vai ser o seguinte, a questão aqui é o seguinte, quando eu chamar minha classe box, eu vou editar os 3 de uma vez, e quando eu chamar minha classe separada, box 1, 2 ou 3, eu vou editar separadamente, isolado. Aí você fala, não, mas você não falou que utiliza o ID, o ID, para colocar ele separado? Sim, eu poderia escrever aqui também, ó, meu ID, box 1. Só que daria mais trabalho, né? Imagina, colocar mais atributos. Não, eu posso fazer assim também. Eu posso inserir aqui uma classe em que eu vou utilizar apenas aquela tag específica naquela classe, sem problema nenhum. Nós vamos ver mais esse conceito de ID quando a gente estiver no JavaScript, beleza? Para o JavaScript, o ID ele vai ser muito mais importante. Aqui no CSS não é tão importante, beleza? Então eu posso fazer assim também, vai funcionar da mesma forma. E ó, aqui dentro de cada div, eu vou só escrever um textinho. Div 1, div 2... e minha div 3. Beleza? Minhas caixas. Lembrando que agora que eu tenho um container maior. E dentro desse container eu tenho 3 caixas. 3 divisões. Então, vamos executar isso aqui. Abrir meu servidor. Ó, nada de especial, né? Vamos colocar aqui um do lado do outro. Beleza. Então vamos chamar isso aqui. Só que agora vamos chamar isso aqui de uma maneira diferente. Nós vimos até aqui o que? Eu poderia colocar aqui na minha tag heads, né? O style. E ele faria CSS. Só que existe uma outra maneira de chamarmos o CSS, que é através do CSS externo. Como assim CSS externo? Eu posso, ao invés de botar minha tag style aqui, ó, eu posso criar um documento que eu vou chamar ele de style.css, né, de estilo.css. E repara que esse arquivo CSS já vai ser minha folha de estilos, minha folha de formatação. Então, ao invés de eu colocar aqui no próprio documento as formatações, eu insiro nessa lista, nessa folha, nessa página, né? E ele já vai direto para cá. Agora, eu só preciso de uma forma que esse documento entenda que eu vou pegar a formatação desse. Como eu faço isso? Presta atenção. Aqui ainda no heads, ó. Só que em vez de colocar style, eu vou escrever aqui, ó, link. E repare que o próprio VS Code já me ajuda, ó.
link dois pontos CSS. Repara que ele tem várias outras coisas, né? Mas o que interessa pra gente aqui nesse momento é o CSS, ó. Então, quando eu faço isso, ele já criou todo o código que eu preciso, ó. Uma folha de estilos, né? Que tá pegando a referência, ó, esse href do style.css, que foi o que a gente acabou de criar aqui, tá? Eu criei como style.css porque ele já vem com esse nome, mas eu posso colocar qualquer outro nome. Posso colocar aqui estilo.css. Eu só preciso que isso aqui também tenha o mesmo nome, né? Estilo.css. Ele vai estar pegando a referência desse documento. Se eu coloco aqui style e o meu documento é estilo em português, ele não vai entender. Beleza? Então, vamos deixar como style mesmo, só porque já é um padrão, né? Um padrãozinho. Então, vamos ver se realmente isso aqui está funcionando? Então, ao invés de fazer a formatação aqui, eu faço aqui na folha de style direto, ó. Então, eu vou primeiramente chamar minhas boxes, né? Que é a classe que está em todas. Então, ponto box, né? Para chamar minha classe. Eu vou passar uma borda. Um pixel, solid, black. Então, olha as bordas, né? Vou passar aqui uma largura de 100 pixels. Beleza. Vou passar aqui um espaçamento interno, um padding. Opa. Um padding de 50 pixels, deixa eu ver. Beleza, já você vai ver que ele aumenta o tamanho da caixa, né, automaticamente, porque ele aumenta o espaçamento interno do conteúdo com a borda, lembrando, né? O padding. Então, beleza, é isso. Agora vamos chamar cada um deles separado, ó. Então vou chamar minha classe da box 1, foi o que a gente nomeou, né? Vou dizer que ele vai ter um background color vermelho. Aí eu vou duplicar essa linha duas vezes, ó. 1, 2. Lembrando que duplicar Alt Shift tecla para baixo, né? No que eu quero duplicar. Então aqui eu selecionei o que eu queria duplicar. Alt Shift tecla para baixo duas vezes, ó. Para baixo. Ele duplicou. Então aqui eu só vou colocar box 2, box 3. Aqui, em vez de red, vai ser... Vou botar azul. E aqui eu vou botar green, verde. E aí só vai ficar bonitinho, ó. Aqui em todas as boxes eu vou colocar uma cor da fonte branca. E vou botar um peso da fonte também. Vou botar bold aqui, negrito. Posso aumentar o tamanho da fonte size. Vou botar aqui 15 pixels. E diminuiu. Vou botar 20 pixels. Beleza, só pra gente enxergar aqui melhor. Então estamos com as minhas divisões, né? Só que repare que cada uma dessas caixas está dentro do meu container, né? Elas são filhas dessa div principal, com a classe container. Então, para eu poder distribuir os elementos da minha página, eu vou mexer exatamente na minha classe container, que é a pai de todas essas divisões. Então, perceba uma coisa. Eu vou chamar agora a minha classe container. Então, a minha classe container. E na minha classe container, para eu passar as propriedades de um flexbox, basta eu dizer que o display desse container vai ser flex. Então repara que só eu fazer isso, ó, ele vai colocar os elementos um do lado do outro. Só eu botar um display flex, ó, ele vai colocar um do lado do outro. Imagina agora se fossem 3 imagens aqui, ó. Conseguir inserir 3 imagens, 3 cardzinhos de jogos ou promoções, enfim, do que você quiser que tenha nessas divisões, né? Só pra deixar claro aqui. Então, além do display flex, eu ganho algumas outras propriedades. Mas essas propriedades nós vamos ver na nossa próxima aula, beleza? Então aqui foi mais ou menos para a gente entender esse conceito das classes, né? Que eu posso inserir aqui quantas classes eu quiser. Posso chamar uma classe que eu vou chamar apenas aquela tag em específica, porque o ID vai fazer mais sentido lá no JavaScript, beleza? Então, é isso, galera. Na próxima aula nós vamos entender melhor ainda como é que podemos fazer para distribuir aqui todos os elementos. Então não deixa de se inscrever na página, né, se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário aí com a sua dúvida ou se tiver algo a acrescentar também, beleza? Então nos vemos na nossa próxima aula.